O ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação de Angola, o senhor Carlos dos Santos, disse aquilo que podia muito bem não dizer para preservar o nome do seu ministério, o nome do governo, mas disse que 60% das estradas nacionais de Angola não estão asfaltadas. Mais da metade das estradas nacionais no país não estão asfaltadas. E disse o motivo: falta de manutenção e de conservação das estradas. E disse durante um seminário internacional sobre concessão rodoviária que decorre na província de Benguela, em Angola. Quão sério é esta notícia? Um país que está há mais de 20 anos em paz, estamos a falar de 60% das estradas nacionais, estradas que ligam províncias, que ligam o interior do centro, que ligam províncias importantes, que ligam regiões importantes, não estão asfaltadas. Um país que em 2005 começou um processo de reconstrução nacional e reabilitação de várias estradas. Por que razão? Até aquelas estradas que já eram asfaltadas, hoje estão todas nuas. Quão sério é essa informação? Com essa informação costuma afetar todos os dias o seu bolso. Falaremos aqui também claramente quais são as possíveis soluções. Estamos aqui a olhar para um ministro que é formado em economia, tem mestrado, doutoramento, uma pessoa formada, e claramente o ministério também é formado por pessoas qualificadas. E por que razão o país tem estes dados completamente envergonhados? Faz um like, subscreva-se a favor, partilha também para que essa matéria aqui seja entregue a muito mais cidadãos do bem. Nem quero lhe convidar a fazer parte da Cerebros Comunidade, está aqui o QR Code, passa aí o seu telemóvel, onde o primeiro comentário, clicas ali que eu falarei consigo pessoalmente para fazeres parte do maior grupo da lusofonia, onde você receberá todos os dias no seu telemóvel uma lista dos principais acontecimentos do mundo, África, Ásia, Europa e também alguns comentários meus. Sem contarmos com o clube de livros que lá existe e também discussões várias, todos os dias, sobre temas transversais, desde polêmicas, economia, política, desenho pessoal. É um lugar para você ensinar, aprender e também descontrair. Eu acho que não há um investimento melhor do que aquele que te leva a aprender e a ensinar todos os dias, porque muitas vezes nós só esquecemos do que nós aprendemos e lemos porque nós não praticamos. A única forma de você manter consistentes os seus conhecimentos é praticando-os. E a Cerebros Comunidade é um espaço em que você pode aproveitar, praticar o que você aprendeu ou claramente reter conhecimentos de outros cérebros. Portanto, venha, não hesites por apenas 1.500 kwanzas ou 3 euros mês. Sem mais publicidades, hoje vou parar por aqui. Família, estamos aqui a olhar para um dado de que, segundo o ministro, Angola tem 79.300 quilómetros de estrada, o país inteiro. E deste número, 27 mil quilómetros são estradas nacionais e 51 mil são estradas municipais. Estradas nacionais são aquelas que ligam províncias. Estamos a falar, por exemplo, da Estrada Nacional número 100, Estrada Nacional número 230, Estrada Nacional número 120. São estradas que ligam províncias, ligam capitais, ligam centros industriais, comerciais, estradas importantíssimas, estradas que mantêm a economia a funcionar. E estradas municipais são aquelas estradas que ligam municípios e comunas. E dentre este total, 60% não está asfaltada, apenas 40% está asfaltada. E nós não temos memória curta, então nós sabemos muito bem que o país teve quase 100% das estradas até alguns 10, 15 anos atrás. Os chineses estiveram no país a reconstruir Angola, claro, em contrapartida de empréstimos sobre a exploração de terra, exploração de petróleos e não só, mas tiveram lá os chineses a construir as estradas nacionais. Já viajamos imensas vezes por Angola dentro e em menos horas fazíamos o país. As estradas eram asfaltadas, mas eram curtas, não iluminadas, mas eram estradas. Ponto. O que é que aconteceu? O ministro também aqui diz que o que aconteceu é que não houve manutenção nem conservação das estradas. No país circulam caminhões, há muita chuva, muitas estradas claramente não obedeceram ao respeito às questões ambientais. Mas tem mais causas que não estão aqui divulgadas pelo Ministério, pelo Ministro, mas nós, claramente, do ponto de vista da análise dos factos, percebemos que a questão da fiscalização contribuiu bastante. Ou seja, tem uma empresa chinesa a construir as estradas com dinheiro de empréstimos que nós ainda não pagamos,
um dinheiro nosso do futuro, e nós não tivemos, vá lá, as coisas de ferro para exigir que houvesse uma fiscalização externa, acima de tudo uma fiscalização nossa. As empresas são chinesas sim, mas nós devemos ser as pessoas a fiscalizar. Faltou aí uma mão de ferro, umas coisas de ferro, poder exigir fiscalização ao trabalho do chinês. Dizem que o chinês te oferece vários planos de negócio, 1 milhão, 2 milhões, 100 milhões, qual é que você quer? Quero de 1 milhão, então faz estradas ao preço de 1 milhão. Podíamos pedir estradas ao preço de 5 milhões, 100 milhões, todos nós sabemos que as estradas são muito caras, sim, custam caras, toda a parte do mundo. E esta conferência aqui que está acontecendo em Benguela é seminário internacional, onde participaram empresas portuguesas, chinesas e não só, a discutir obras públicas em Angola voltadas às estradas. Okay? Sabe-se muito bem que todas as empresas têm preços altos e as que têm preços menores são aquelas que produzem matéria-prima. E as chinesas costumam ser os preços mais competitivos. Por isso é que nós fomos às chinesas, não só porque eles foram os primeiros a demonstrar vontade de querer reconstruir o país, mas também são aqueles que apresentaram contrapartida que para nós era muito mais fácil, ou seja, dívidas, empréstimos, exploração de petróleo, exploração de terras, foi muito mais para nós confortável, tanto que, ou melhor, tão confortável que nós não exigimos uma fiscalização externa e nossa, para que pudéssemos olhar aqui as questões ambientais, questões de distância, questões dos nossos carros e não só. Ponto. As estradas foram feitas daquela maneira, acabaram as obras, nós foram embora e caiu chuva, passaram caminhões, as estradas todas ficaram espetofadas. Esqueci o termo certo. Mas as estradas ficaram todas estragadas, esburacadas e envergonhadas, razão pela qual há imensos acidentes, razão pela qual o custo dos bens alimentares são muito caros, do interior para o centro, razão pela qual há pouco investimento na agricultura lá dentro, porque é muito caro enviar e buscar. Eu, Joaquim, vendo livros, sinto muita pena dos meus irmãos que estão no Quando Cubango, que estão no Zaire, não sei, que me pedem livros, que eu tenho de cobrá-los a taxa de envio, porque é muito caro. Muitas das vezes a taxa de envio acaba por ser igual ao preço da obra. Até digo assim, queres comprar o livro? Ok, mas tens quem pode receber em Luanda, porque se eu enviar, eu não posso pagar o custo de envio porque fico zerado, até fico negativo. Mas se também cobrar-te preço de envio, dói-me o coração porque é muito caro, que as empresas de envio cobram. No entanto, estamos aqui a olhar um problema que afeta a nossa comida, os nossos negócios, os pequenos negócios também, o que poderia ser corrigido pela existência de empresas de logística ligadas ao Estado, porque o Estado tem que assumir o peso da falta de manutenção, de conservação das estradas, como financiando aqui o serviço dos Correios, a levarem e trazerem produtos de toda a parte do mundo, da parte do país, porque se as estradas fossem como acontece na Europa, por exemplo, ou na África do Sul, as estradas são maninho nice, claramente os custos de envio seriam muito baratas. Já chegaremos ali às soluções. Ainda em relação às causas, está aqui a questão ligada à corrupção. Sim. Se houve fiscalização, por que razão não se acompanhou até aos últimos dias? Por que razão a manutenção não foi até aos últimos dias? Porque a fiscalização é uma coisa que se faz antes, durante e depois. Manutenção é um ato que se faz do resto da vida da estrada. No resto da vida da estrada. A Europa, a América, só tem pontes milenárias, centenárias, porque a manutenção se faz todos os dias. Enquanto a ponte existir, tem de existir manutenção. Por isso que nós vemos as pontes que estão ali há 100 anos. Na Europa, na América. Parece que é milagre. Não é milagre. É mesmo manutenção todos os dias. Saiu a tinta, pintar de novo. Ruinou, soldar de novo. É manutenção constante, aplicar tecnologia também na manutenção e não só. Corrupção envolvida. Aliás, há um caso que o senhor dos carregadores, o senhor dos transportes, que está tudo envolvido, casos barrigudos, grandes, de corrupção voltados ao Ministério dos Transportes. Depois tem aqui o custo de oportunidade, que também se falhou em termos de causas pelas quais nós temos estradas completamente rasgadas e falta estradas ainda. Aliás, há também regiões que nunca tiveram estrada, razão pela qual temos aqui a olhar para essa percentagem. Por que razão há regiões que nunca tiveram também estradas? Porque estão ligadas ao custo de oportunidade. Há regiões que não são tão ricas assim. Colocar estradas por lá
As estradas são muito caras. Às vezes o governante diz assim, calma aí. Quanto é que vai ser colocar estradas, por exemplo, do quando ao coisa? X milhões. Quem está lá, naquela região? Lá só tem uma aldeia, os camponeses. Tem que ir lá? 2 escolas, uma igreja. Quantas pessoas? Tem lá 50 mil pessoas. Tem lá negócios? Não. Tem lá agricultura? Tem, mas só familiar. Ficam para depois. Esse dinheiro aqui vamos colocar em outro sítio. Custo de oportunidade. Deixar de construir estrada aqui, porque do ponto de vista imediático, financeiro, não rende. Vamos colocar, e também ninguém vai ver aquela estrada, porque quase ninguém vai para lá. Vamos colocar em outro sítio. Custo de oportunidade. Quando a questão é asfaltar o país, ligar o país, não pode haver essa questão do custo de oportunidade. Se é para asfaltar as estradas nacionais, é todas. Se é as municipais, é todas. Se lá vai alguém, não vai ninguém. Vai uma pessoa, vai 10 pessoas, tem lá um camponês, tem lá uma aldeia a cultivar jinguba. Essa jinguba aqui vai apodrecer lá, se nós não podemos lá estradas. Essa jinguba podia ir para o centro, podia alimentar claramente a economia central. Até às vezes podia ser exportada e trazer para o nosso país em moeda forte. Ponto. São as estradas que levam ao desenvolvimento. É preciso uma cultura de manutenção. É preciso uma cultura de manutenção. Os prédios, os condomínios, as urbanizações, as estradas, a nossa própria casa precisa de manutenção. Eu preciso, de vez em quando, parar aqui, tirar os meus livros, limpá-los todos, porque os livros estragam com muita poeira. Preciso limpá-los todos, limpá-los todos. A madeira aqui estraga com muito tempo. Preciso tirar, limpar um bocadinho. E enquanto eu estiver aqui, vou fazer manutenção dessas coisas aqui. Manutenção é o nosso corpo. Tomar banho, fazer higiene bucal, cortar o cabelo, fazer a barba. Manutenção, assim como também o nosso corpo exige, também essas infraestruturas exigem. Isso é uma cultura de manutenção, ponto. E nós precisamos arranjar um novo modelo para nossas estradas. Qual seria esse modelo? É dar concessão aos privados, que sejam os privados a construir, a gerir as estradas. O governo não vai conseguir. O governo constrói sim, mas não consegue acompanhar. Tem outras coisas para fazer. Precisamos construir e dar a concessão às empresas privadas, ou que as privadas constroem e que sejam elas a gerir as estradas. Vamos ter claramente muitas portagens pelo país, porque as empresas privadas, quando constroem estradas e gerem estradas, ganham dinheiro via das portagens. Vamos ter muitas portagens, mas é melhor do que não ter portagem e ter estradas a ser reconstruídas em cada 12 anos, porque isso afeta o orçamento do Estado face a outros setores da economia, porque estamos sempre a fazer a mesma coisa. Atrasa o desenvolvimento, atrasa claramente aqui a questão ligada de diversificação econômica com vista à produção nacional, porque há muita produção que se faz no interior, não vem para cá porque é muito caro levar, às vezes o caminhão capotou, é porque não dá, atrasamos todos nós. Eu quero visitar o meu irmão que está na província X, vou levar 5 dias para poder ir e voltar. Eu só tenho 4 dias de férias, não vou mais. Eu deixo de ver os meus familiares por causa da estrada que está esburacada e cansativa. Ou então, estou com uma dor aqui nas costas, fazer aquela viagem não dá, fico aqui em casa. Deixo de visitar os meus familiares. Matamos o turismo, matamos o investimento estrangeiro em setores de interior, assim, aproveitar também claramente a desanuviar um bocadinho a capital. Esse é um problema que, quando nós voltarmos a reconstruir o país, temos que estar dispostos a garantir que hajam fiscais antes da obra, fiscais durante a obra, fiscais depois da obra e manutenção para o resto da vida. E isso o Estado não vai conseguir fazer, só mesmo entregando aos privados. E privados preocupados com os seus próprios negócios e não preocupados com o próprio bolso. Porque o negócio você vai querer mantê-lo sempre. Já o bolso vai querer tirar, pitar. Tanto, soluções são estas, Estado vai voltar a construir, porque existe aqui uma questão ligada à confiança também do investidor. Por que razão tiveram estradas e agora já não quer? Por que eu vou para lá? Então o Estado vai precisar construir novamente, ou então conceder aos empreiteiros privados com claramente algumas bonificações a nível de impostos, a nível de tempo de exploração das estradas. Okay. E também, acima de tudo, garantir que eles tenham acesso às divisas, porque construir obras no país sem divisas a buscar no mercado informal é complicado. Portanto,
ou o governo faz, ou haverá um esforço maior do governo para que os privados possam fazer muito bem esse trabalho. E que sim, nos próximos 10, 15 anos, não voltemos a ter essas leituras. E para que lembrar também que este é um investimento de longo prazo, com calma, para não podermos aqui prejudicar outros setores como a educação, a saúde, saneamento básico e não só. Faz um like, porque lá estamos juntos. Põe aqui em comentários a sua observação, faça esse tema e até já.